Bom, existem milhões e milhões e milhões de maneiras de se criar uma ilustração para um livro, né? Cada projeto vai ter uma história específica para contar, cada livro tem um universo inteiro por trás dele, né? Que a gente chama de bastidores do imaginário. Eu trouxe aqui hoje para vocês um livro que, na verdade, é uma reedição do primeiro livro que eu ilustrei na vida, tá? Que se chama Quem é? Festa Fantasia, tá? Originalmente, ele se chamava Quem é? Baile à Fantasia, tá? Esse livro originalmente foi lançado em 2008, inicinho de 2008, por uma editora que não existe mais, que é a Salesiana. Foi meu livro de estreia no mercado editorial. E foi um livro que nasceu de um jeito muito diferente, né? Em geral, a gente tem o seguinte cenário na construção de um livro. O escritor escreve o texto, submete esse texto a uma editora, a uma casa editorial. A casa editorial, no que decide publicar o texto, vai em busca de um ilustrador que tem um perfil, que tem um traço parecido, que tem um traço que vai casar, que vai se adequar àquele texto que já está escrito. No caso desse livro, ele foi um pouquinho diferente, porque o texto surgiu das ilustrações que eu tinha feito. E foi uma brincadeira entre texto e imagem que foi bastante interessante na época, né? Mas o livro teve uma vida muito curtinha. A editora logo em seguida fechou. Esse projeto ficou sem casa editorial, ficou sem um lugar para ir, até que há uns anos atrás, eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, a editora DCL acenou com a possibilidade de reeditá-lo. Quando isso aconteceu, eu conversei com a escritora, que é a Ana Cláudia Ramos, que é uma grande amiga minha, e eu disse: Ana, claro que eu quero, super legal, vamos sim, mas eu vou querer mudar completamente a cara do livro. Por quê? Porque esse livro aqui foi meu livro de estreia. E ilustrador no Brasil é muito autodidata. A gente aprende fazendo, a gente cresce na medida em que trabalha, em que edita, em que publica. E se por um lado isso tem suas vantagens, por outro tem uma série de desvantagens, e uma delas que eu acho é a gente começar muito cru, né? Então eu jamais ia querer que esse livro aqui fosse reeditado dessa maneira. Até porque eu acho que ele tem problemas de formato. Eu acho que o miolo dele não é um miolo com uma leitura interessante. Mas isso tudo é algo que a gente só aprende depois que faz, né? Então, quando surgiu a possibilidade de reeditá-lo, eu queria que tivesse uma cara completamente nova, né? Então eu pedi que o tamanho fosse maior, eu queria exatamente esse formatão assim, ou então maior ainda. Eu não queria mais que tivesse essa poluição em torno do texto escrito, né? E a gente foi fazendo algumas reformazinhas no modelo, né? A gente foi trabalhando algumas possibilidades até chegar nessa ideia do texto absolutamente sozinho aqui e a ilustração do outro lado. Antes, se a brincadeira era mostrar uma parte do personagem, né? Mostrar apenas essa parte do personagem, ou sei lá, vamos ver aqui. Enfim, a brincadeira antes era mostrar um pedaço do personagem. Dessa vez, eu quis que fosse trabalhar com a silhueta, né? A gente ia tirar apenas o personagem do cenário e a gente ia trabalhar sempre com silhueta, né? E os personagens atrás, lá no final, na revelação dos personagens, apareceriam com um destaque um pouco maior, tá vendo? A ideia era essa, porque aqui eles apareciam muito pequenininhos. Enfim, a gente conseguiu criar um projeto muito mais arejado, né? E aí eu chego agora na segunda parte
da nossa conversa aqui. Bom, todo ilustrador carrega consigo uma pastinha. E eu vou mostrar a minha pra vocês aqui agora um pouquinho. Essa é a minha pasta. Aqui dentro estão alguns originais, né? E eu vou mostrar pra vocês os originais desse livro. O que são os originais, gente, de um livro? Eles são as imagens que o ilustrador cria, né, e que depois serão digitalizadas, sofrerão todo um processo até que se transforme em livro, tá? No caso desse aqui, no meu caso especificamente, eu trabalho sempre com papel. Eu nunca utilizo... Aqui. Como eu ia dizendo, eu trabalho com papel. Eu gosto do desenho, eu gosto da pintura usando tinta, eu gosto de cortar, eu gosto de colar, eu preciso da matéria, né? Existem ilustradores que fazem trabalhos fabulosos e interessantíssimos e absolutamente incríveis com o computador. Não é o meu caso. Eu uso o computador apenas num processo mais adiante, que é o de digitalização, né? Então vou mostrar para vocês aqui os originais desse livro, alguns originais. Por que essa pastinha aqui? Aqui é onde eu junto todo o trabalho relacionado a esse livro. E no caso desse livro especificamente, eu enviei esse material aqui nessa pasta para a editora, porque eles iam cuidar de todo o processo de digitalização e eu já vou chegar nesse passo daqui a pouquinho. Bom, eu não sei se vocês conseguem ver, o quanto vocês vão conseguir ver. Aqui são os personagens. Nesse livro aqui, eu quis fazer uma brincadeira com recorte, colagem e com algo que a gente usa muito para trabalhar com criança pequena, né? Que é o gestual, né? Então eu trouxe para esse livro os rolos de espuma, rolo de borracha, stencil, muito corte com a mão, corte com a tesoura também. Até a brincadeira com a silhueta foi para remeter a atividades que a gente faz sempre com educação infantil. Como eu disse para vocês, eu comecei minha vida dando aula. Desse tempo todo que eu fui professora do município, durante 7 anos eu dirigi uma creche municipal. Então, no momento de criação desse livro, eu estava exatamente no meu período de maior efervescência na creche. E eu queria levar um pouquinho desse meu universo de educadora, de educação infantil, para dentro do livro. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês. Eu não sei se dá para ver direitinho, mas são colagens, são recortes, tá? Deixa eu pegar aqui, que eu acabei trocando, gente. Desculpa. Eu vou mostrar primeiro essa pasta aqui, tá? Bom, vamos lá. Aqui dentro foram os originais do Quem é Festa Fantasia. Eu não sei se vocês repararam na capa, mas originalmente chamava-se Baile a Fantasia. E aí numa reunião editorial, conversando com a editora, ela sugeriu que a gente trocasse o baile por festa, para dar uma arejada no título, para dar uma modernizada no título, né? E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom. Eu não sei o quanto dá para vocês repararem, mas eu vou aproximar o máximo que eu conseguir da câmera. Todo esse trabalho de pintura do fundo, eu utilizei tinta óleo, certo? Só que eu não usei pincel. Eu usei o tempo inteiro. Deixa eu pegar aqui, vou fugir só um pouquinho da câmera. Eu utilizei o tempo inteiro rolo, esse rolo aqui, tá? Que a gente compra baratinho. E usei também um rolinho como esse aqui, só que de borracha. Então, com eles eu consegui ir brincando com as texturas, certo? Se vale a dica, isso aqui é muito bom. Criança adora e criança precisa desse tipo de atividade.
Para fazer a silhueta, eu poderia ter feito essa silhueta num programa chamado Photoshop. Poderia ter cortado o personagem lá, mas eu não quis. Eu quis o tempo inteiro manter algo, levar para esse livro algo que é muito meu, que é uma criação absolutamente orgânica, tá? Então eu recortei a silhueta, cada silhueta de cada personagem e colei aqui na frente, certo? E fiz os detalhes, os balões e tal, com lápis de cor e giz de cera. Esse aqui que eu mostrei pra vocês é o palhaço. Esse aqui quem adivinha? Quem é? Tá? Também não sei se eu já falei pra vocês, né? Enfim, eu vou contando tudo meio atropeladamente, eu não consigo manter uma linha de raciocínio, mas esse livro é uma brincadeira com os personagens de uma festa fantasia, certo? E ele começa da maneira mais simples possível. Vou ler aqui só o inicinho para vocês entenderem. Hoje é dia de festa. Será que é festa na escola? Ou será que é aniversário? Será que é carnaval? O que será que será? Ah, tanto faz. O legal mesmo é que essa festa é especial. É uma festa fantasia. Vamos adivinhar quem é nesse baile? Vamos brincar de quem é quem é? E aí, a cada página, a gente tem uma quadrinha convidando a criança a descobrir quem é o personagem e do lado a silhueta dele. Né? E lá no final, a revelação desses personagens todos, tá? Bom, e aí esse livro tem uma coisa que eu gosto muito, que é um projeto gráfico muito cuidadoso, muito pensado, né? Eu pedi que a gente conseguisse fazer umas orelhas grandes. Tudo isso, gente, desde o momento em que a gente abre o livro, né? Desde esse primeiro momento aqui, a gente já está entrando na história. Então, quanto mais elaboração, quanto mais cuidado todo esse momento inicial tiver, uma boa folha de rosto, uma orelha bacana, né? Todo esse tratamento aqui é importante porque a gente já vai com isso entrando na história. E quando a gente vai contar esse livro para as crianças, esse ou qualquer outro livro, é importante que a gente não esqueça que o livro começa na capa, na relação que a gente estabelece com a capa, né? Não tem nada mais angustiante do que a gente contar uma história assim, né? A gente já abre o livro para a criança e já começa contando daqui e olha quanta coisa ela perdeu. De ver, de sentir, de se apaixonar, Olha quantas possibilidades de conquista a gente tem só nessa introdução aqui, né? Só para ir preparando o espírito do leitor, que não necessariamente é criança, né? Eu tô falando aqui criança, mas a gente sabe que não necessariamente, né? O livro ilustrado é para todo ser humano. No início, assim que eu comecei a trabalhar com ilustração, eu gostava de dizer que eu era ilustradora de literatura infantil e que eu trabalhava para criança. Não. Eu gosto de fazer livros ilustrados, eu faço livros ilustrados, álbuns ilustrados, eu sou ilustradora. E a infância é enquanto durar o ser humano, é enquanto ele tiver capacidade de se sensibilizar com a arte, né? Então eu bani um pouco esse ilustradora de literatura infantil e tenho cada vez mais cuidado quando eu falo de livro para criança, certo? Às vezes eu ainda cometo alguns deslizes, vocês vão reparar, mas cada vez mais a gente precisa observar isso, certo? Bom, e aí o livro vai seguindo e vou mostrar para vocês mais algumas partes dos originais. Aqui outros personagens, as silhuetas para vocês conseguirem, para vocês irem olhando. E cadê? Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Aqui. Os personagens que eu precisei fazer um por um, né? Também aqui eu brinquei com muita colagem, embora tenha alguma coisa de desenho.
Tem bastante colagem. Colagem com diversos materiais, gente. Isso aqui é papel de embrulhar pão, por exemplo, tá? E eu fui tendo isso aqui é filtro de café, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. A bruxa. A bruxa, eu usei filtro de café pra fazer a roupinha, pra fazer a capa, pra fazer o chapéu. Por que eu tive essa preocupação? Porque eu queria que fossem materiais simples, que a gente conseguisse ter, né? Para trabalhar em sala de aula, se quisesse, para trabalhar com as crianças, né? Então essa é a bruxa. E aí depois que eu termino os originais, vem a segunda parte do livro, que é digitalização. O que é digitalizar, né? É você pegar todo esse material, que no meu caso é feito em papel, e passar pelo processo de tratamento de imagem, que nada mais é do que você escanear, ou muitas vezes, em muitos livros que eu fiz, fotografar. Porque como eu gosto de trabalhar com colagem, às vezes o volume que a colagem cria impossibilita de usar o scanner, porque o scanner, se vocês... que para quem não conhece um scanner, ele faz uma leitura muito linear, né? Até o meu não, o meu consegue captar alguns relevos, mas se forem relevos muito grandes, que a gente chama de pop-up, se tiver muito volume, o ideal é fotografar, até porque a fotografia te dá alguns recursos muito interessantes, a própria máquina te dá alguns recursos interessantes, né? Então, depois que eu ilustrei, fiz todos os originais, eu enviei para a editora, tá? Por que eu enviei para a editora? Muitas vezes eu mesma faço o escaneamento das imagens, depois eu trato essas imagens no Photoshop. Mas nesse caso a editora tem um departamento para isso, ela tem profissionais que podem cuidar disso. Então, peguei o meu materialzinho, essa é a hora que eu fico com o coração na mão, porque é a hora que eu tenho que mandar o material pelo correio, né? Como eu moro no Rio de Janeiro e a editora é em São Paulo, eu tinha duas possibilidades. Ou ir entregar pessoalmente, que na época eu não consegui, ou enviar pelo correio, né? E aí, de posse do material, eles vão digitalizar tudo, vão montar o livro, certo? Vão trazer... Cadê? Existem programas próprios para isso, né? Eles vão pegar o que está aqui em papel, vão digitalizar, e num programa próprio para diagramação e estruturação do livro, eles vão montar o livro, e depois esse material vai para gráfica, ok? O mesmo processo eu usei para fazer o livro 2 dessa coleção. Como esse livro ficou bacana e funcionou bem e tal, a editora convidou a minha Ana Cláudia para fazer o livro 2 da coleção, né? Que é o Qual é Gincana na Escola. A ideia é a mesma, brincar com... Opa! Gente, eu vou explicar para vocês o seguinte, eu estou evitando ao máximo fazer cortes nessa gravação. E eu acabei de fazer a câmera tremer. Na verdade, eu acho que eu já fiz a câmera tremer umas 2 vezes. Vocês vão me desculpar, mas foi o que aconteceu agora, tá bom? Bom, a brincadeira é a mesma, são sempre charadas, para que a gente adivinhe qual é a modalidade esportiva que a ilustração está mostrando. Nesse caso específico aqui, né, esse livro aqui começou exatamente dessa ilustração, que é o jogador de futebol, né? Quando a editora acenou com a ideia do livro, de brincar com esportes e tal, aproveitando que agora na metade do ano tem Olimpíadas e tudo mais, a Ana Cláudia, que é a escritora desse livro também, ela começou a pensar no texto e eu imediatamente
tive a primeira imagem veio na minha cabeça, né? E veio na minha cabeça graças ao meu sobrinho, Gabriel, que é um menino muito parecido com esse menino aqui. Tá? Vou chegar bem juntinho. Ele é muito parecido e ele ama futebol, ele é apaixonado, ele assiste qualquer jogo de futebol. Então, quando eu soube que eu ia fazer esse livro, eu pensei imediatamente nele e nas crianças que são assim como ele, porque eu confesso a vocês que eu sou uma nulidade para fazer qualquer esporte. Então, eu precisava de buscar inspiração em outras pessoas, tá? E o processo é muito semelhante. A ideia é a mesma. Eu usei basicamente a mesma técnica também, tá? Aqui foi a pasta que eu mandei para a editora com os originais. E eu tenho sempre cuidado de manter... por que eu faço essa pasta? Além de eu gostar, né? Por que eu crio elas, né, personalizadas e tudo mais? Além de eu adorar essa parte do frufru, do recorte, do criar um espaço para guardar as coisas, eu tenho uma preocupação em manter os meus originais catalogados. Então, junto com esses originais, tem sempre um exemplar do livro e isso serve para pesquisas futuras, né? Eu penso sempre nessa questão da formação de memória, né? Como é que vai ser o público daqui a 30, 40, 50 anos? Eu acho que talvez esse material, daqui a algumas décadas, seja fonte de pesquisa, né? Eu gosto de pensar nisso. Eu gostaria de ter esse tipo de material hoje para eu pesquisar. Então eu penso nas pessoas que virão no futuro, né? Também uma técnica muito semelhante, eu usei basicamente tinta óleo, rolo de espuma e colagem, no caso das silhuetas, e um pouco de desenho e de lápis de cor para fazer alguns detalhes como estão aqui, ok? Então, gente, esses foram os dois livros que eu quis trazer hoje pra gente conversar, tá? Vou mandar aqui, já tô mandando para vocês um texto que complementa um pouco com um pouco de teoria, o que eu penso sobre ilustração, o que tem por trás, né, de estofo teórico, certo? Porque quando a gente pensa, de onde surgiu essa ideia? Bom, as ideias não surgem do nada. Embora eu tenha falado pra vocês, eu tive um insight, eu pensei no meu sobrinho e tudo mais, na verdade existe um processo de pesquisa e de criação de um imaginário e de criação de todo um arcabouço que está para muito além da confecção desse livro especificamente, né? Tudo que está aqui, na verdade, vem de uma série de leituras teóricas que eu já fiz, de uma série de estudos que eu faço continuamente, vem de tudo que eu leio, de tudo que eu vejo, de tudo que eu ouço, e tudo isso vai montando mesmo uma espécie de colcha, vai sendo tramado e costurado de forma a criar os meus bastidores, né? E isso, de alguma maneira, acaba aparecendo em cada trabalho que eu faço. Não só eu, como qualquer artista. Então, por mais inconsciente que seja um processo de criação, um trabalho de criação, na verdade ele tem toda essa estruturação prévia que vem de anos e anos e anos de tudo aquilo que a gente se permite saborear, né, ao longo da nossa existência. Tá bom, minha gente? É isso. Brigadão. Tchau, tchau. Bom colóquio pra vocês, bons encontros, boas conversas, certo? Um beijo. Tchau, tchau.